Stella Maris, Ora pro Nobis. Vamos hoje falar sobre esse livro aqui, que é o Tratado do Escapulário, escrito por Frei Afonso Maria, da Ordem Carmelita. Então, é justamente um livro sobre o escapulário, específico sobre o escapulário. Era chamado antes de O Escapulário e a Medalha, só que foi reeditado, né? Então eles mudaram o título, porque realmente o livro abrange muito mais do que apenas O Escapulário e a Medalha. Ele faz como que um tratado do escapulário, ele fala exatamente como se deve usar o escapulário, fala o que é o escapulário, fala as graças a ele anexadas, então as indulgências plenárias e parciais, é, as promessas da Santíssima Virgem e por que ele é um sacramental tão especial. Então, antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de falar algo que eu li. Também não sei muito da veracidade, mas eu prefiro acreditar que é verdade. Porque eu li num documento, assim, de um drive tradicional, então, assim, confio nesse sentido, mas não sei a procedência. Que fala sobre um encontro e que dizem até que teve uma capela construída no lugar desse encontro, mas eu não encontrei essa informação. Lá em Roma, né? Então, salvo engano, São Francisco de Assis, São Domingos e Frei Ângelo, da Ordem Carmelita. E São Domingos fez uma profecia dizendo que a Ordem Carmelita receberia das mãos de Nossa Senhora o escapulário marrom e que a Ordem dele receberia o rosário e que Nossa Senhora salvaria o mundo por meio do Santo Rosário e do Santo Escapulário. E quando você vê as similaridades entre as duas devoções, você fica tentado a ter as duas. E o que que tem? É ótimo que tem as duas mesmo. E foi exatamente essa a minha sensação. Eu sabia já das promessas do escapulário, mas eu não sabia que era tão mais profundo. E graças a Deus eu descobri que é mais profundo por causa desse livro aqui, O Tratado do Escapulário. Vamos falar sobre esse livro? Então, o Tratado do Escapulário, ele teve seu reimprimatur em 1938. É um livro realmente bem antigo e tem uma linguagem bem antiga também. Só que não tão antiga que eu achei difícil de ler. Muito pelo contrário, achei um livro bem razoável, bem tranquilo de ler. E ele é bem pequeno também, tá? Ele tem 200 páginas, mas assim, não se assustem porque olha o tamanho dele comparado com o catecismo. Não é nada isso aqui. E é muito poderoso esse livro e muito completo. E por isso que eles nomearam o Tratado do Escapulário, porque fala sobre a Ordem Carmelita, fala sobre todos os privilégios e graças e indulgências anexadas ao escapulário. Fala exatamente como se deve usar o escapulário, as condições para imposição, tintim por tintim, confraria do escapulário e a medalha escapulário. Por isso que chamava o escapulário do Carmo e a medalha. Então, vamos aqui para o sumário para eu explicar para vocês, né, essa questão. Então, o primeiro capítulo fala sobre o santo escapulário em si. Então, o que ele nos pede, o que ele nos dá e um epílogo, falando só sobre o santo escapulário. E aí, no capítulo 2, ele fala sobre o escapulário medalha. E por que tem que haver essa diferenciação? São Pio X, ele anexou as graças do escapulário ao escapulário medalha, que para você que não sabe, é como uma medalha, isso daqui é uma medalha de Nossa Senhora das Graças, tá? É como essa medalha, só que a diferença é a gravura. Então, Nossa Senhora do Carmo aqui e atrás o Sagrado Coração de Jesus, que é um escapulário, só que é uma medalha. E o Santo Padre anexou todas as graças do escapulário a essa medalha, exceto uma, a grande promessa. E qual é a grande promessa do escapulário? Que aqueles que morrem com o escapulário não irão padecer no fogo eterno, não irão para o inferno. E aí o autor argumenta por que essa é a opinião mais acertada. Porque tinham pessoas querendo debater isso, porque o Santo Padre não falou. O Santo Padre, ele não falou assim, olha, a medalha está inclusa XXXXX, e não a grande promessa. Ele falou apenas que o privilégio sabatino estava incluso. Isso para mim já é claro o suficiente, porque se ele. Porque vejam, tem níveis de graças. Então, obviamente, a grande promessa de não ir para o inferno é muito maior do que a promessa de Nossa Senhora resgatar aqueles que tiveram a infelicidade de cair no purgatório no primeiro sábado após a morte. Eu preciso explicar por quê? O purgatório é para aquelas almas que morreram em estado de graça, mas que não expiaram todos os seus pecados em vida. E o inferno
é ser privado completamente da visão beatífica para sempre. Para aqueles que morrem em estado de pecado mortal. Então, obviamente, ser salvo do inferno é muito maior do que ser salvo do purgatório. Então, para mim, ele já falar que o privilégio sabatino está incluso, já, tipo, fecha, entendeu? Privilégio sabatino e acaba aqui. Só que ele fala muito mais, ele elabora muito mais, ele tem uma argumentação muito mais precisa, falando do porquê não poderia estar inclusa a grande promessa do escapulário de lã na medalha escapulário. Porque a salvação de uma alma não é algo que o Santo Padre tem controle. A Mãe de Deus pode falar. É uma graça divina, né? Ela está lá com o Nosso Senhor. Ela pode dizer isso, que X pessoa vai ser salva, né? Ela pode dizer, aqueles que morrerem com o escapulário serão salvos. Mas o Santo Padre não pode fazer isso. Entendem? Então, ele pode anexar uma indulgência. E nesse caso é uma indulgência ser salvo no primeiro sábado após a morte. E as outras indulgências anexadas ao escapulário. Mas até pelo modo de proceder, você vê que não é a mesma coisa. Por exemplo, se eu imponho o escapulário, a começar, eu tenho que impor com o de lã, tá? Tem que impor com o de lã e depois troca pra medalha. Se por algum acaso eu perder a medalha, ou ela quebrar, ou alguma coisa assim, tem que benzer de novo. Precisa benzer de novo a medalha. Enquanto que o escapulário não. Eu compro o escapulário, se, por exemplo, esse daqui se estragasse todo, né? Comesse, enfim, perdesse uma parte do escapulário. Se eu precisasse trocar, era só eu comprar outro e botar na cabeça, porque aí já estaria imposto. É uma bênção que vale para todos. Para medalha não é assim. Então já diz muita coisa, sabe? Então, falando sobre o escapulário, eu tô mostrando assim, tá fora do meu pescoço, simplesmente porque eu não impus ainda, tá? Porque eu não ia ser maluca de tirar ele do meu pescoço pra eu fazer um vídeo. Então, vamos falar sobre o escapulário. O autor fala algo muito interessante que eu acho importante de eu falar. O escapulário precisa ser de lã. Ponto. Não pode ser de algodão, não pode ser de linho, não pode ser de poliéster, não pode ser de nada que não seja lã. Isso eu não sabia. Needless to say, que aqueles escapulários que são desse tipo, só que de metal, de prata, de ouro, não servem, não são escapulário. Ou é a medalha, ou é o escapulário. Não tem meio termo. E aí, ele fala, né, que, por exemplo, tem imagens aqui. É piedoso que tem imagens, né? Mas não precisa ter. Só precisa ter os panos. Podia não ter imagem nenhuma. Só que precisa ser de lã. Então aí ele fala dos dias que se pode ganhar indulgência plenária, ele fala de todas as graças, e assim, muito completo o livro. Se você quer impor o escapulário, você pensa em impor o escapulário, leia esse livro, porque ele é muito completo e tradicional, sabe? Não tem forma de errar nesse livro. Reimprimatur em 1938, aprovação da arquidiocese, não tem como errar. E, no caso, como um bom carmelita, né? Ele defende muito, muito a ordem carmelita, assim, diz que Nossa Senhora tem um amor especial pela ordem carmelita. Ele fala no capítulo 3 sobre o Santo Escapulário na hora da morte, no capítulo 4 dos fundamentos da devoção ao Santo Escapulário, aí ele fala da aparição de Nossa Senhora São Simão Stock e da nova aparição à Virgem Santíssima ao Papa João 22, que foi quando a promessa do privilégio sabatino foi revelada. E capítulo 5º, a Confraria do Santo Escapulário, capítulo 6º, comemoração solene da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. É muito interessante porque o escapulário, ele tem muitas indulgências anexas, tipo, muitas mesmo. Eu acho que é o sacramental mais rico em indulgências de todos. Eu diria isso. Pelo que eu conheço, realmente é muita coisa mesmo. Tem o jubileu, tem um monte de data que dá para receber indulgência plenária. Nossa, é muita coisa, gente, muita coisa. Simplesmente beijar o escapulário, você recebe uma indulgência parcial de 500 dias. Então, vou ler um trechinho aqui para vocês compartilharem comigo desse amor muito grande à Nossa Senhora, que, claro, né, não basta usar o escapulário, ele é um sacramental. E também aqui não tô para explicar o que é um sacramental. Mas um sacramental e um amuleto são coisas completamente diferentes.
sacramental depende da fé de quem os usa. Não é um amuleto que você usa e pronto. Aí você já não precisa se preocupar com nada. Não é assim. Você precisa se preocupar com a vida de virtude, você precisa receber os sacramentos, você precisa rezar. E precisa mesmo, porque o escapulário, como ele é muito rico, ele também não te dá de bandeja as coisas. Antigamente, você tinha que ou rezar. Na verdade, eu não sei se era ou ir, não lembro. Mas rezar o ofício parvo de Nossa Senhora todos os dias e fazer abstinência de carne nas quartas e sábados, além das sextas. Principalmente para os iletrados, né? Então, quem não conseguia rezar o ofício parvo de Nossa Senhora, fazia pelo menos as abstinências. Só que como hoje a gente já tá meio mal, assim, nesse sentido de força corpórea, né, para fazer abstinência, jejum, essas coisas assim que nossos antepassados faziam, assim, tranquilamente, então é substituída, né, a penitência, a oração, no caso. A oração, ela é substituída por outra coisa, por um rosário, um terço, não sei. Então, vou falar aqui uma frase muito bonita, muito mesmo. E realmente o escapulário. Não, eu vou esperar, eu vou ler e depois eu falo isso que eu quero falar. Também temos visto o que nos dá em relação ao escapulário. Graças singulares, privilégios altíssimos, favores muito extraordinários. Com o santo escapulário formamos estreita aliança com a Mãe de Deus. Por ele encontramos a salvação nos perigos. Por meio dele, auferimos abundantes riquezas nos tesouros da Igreja. Por causa dele somos livres das penas do inferno. E se na passagem para o céu tivermos a infelicidade de cair no purgatório, não demorará muito para nos livrar daqueles tormentos. E enfim, vou ler aqui esse trechinho pequenininho. Quem me dará, pois, um meio certo e seguro de ir para o céu? A Mãe de Deus é quem me oferece esse meio certo e infalível. Todo aquele que morrer com o santo escapulário não se condenará. Graça preciosa, tu só vales tanto quanto a salvação de uma alma. O santo escapulário vale a salvação de uma alma. Que meditação! Nós temos como promessa dos devotos do Santo Rosário a perseverança final. Aquele que é devoto do Santo Rosário, além de todas as outras 14 promessas, eu acho que são 15 promessas do Rosário, né? Tem a promessa de não padecer no fogo eterno do inferno. E o escapulário também tem essa promessa. E é uma maravilha o que o Santo Escapulário faz. Histórias, assim, de pessoas, ele conta, né, de um homem terrível, né, que eu acho que mexia até com bruxaria, coisa desse tipo, era muito não católico. Morreu tava gravemente ferido por um duelo, que também é um pecado mortal. E, e digno de excomunhão até. Não só para quem participa, mas para quem assiste. E aí, é, ele tava no leito de morte dele, assim, sem querer saber de nada de religião, até que um. Eu não lembro se foi o. Eu acho que foi São Simão Stock, o mesmo que recebeu a graça do escapulário. Estava passando por lá e pediram para ele entrar, ele entrou e perguntou pro moribundo se ele queria impor o escapulário, ele deixou e ele mudou completamente, assim, da água pro vinho. Foi um santo. Virou um santo no leito de morte. E é maravilhoso ver tudo que o escapulário faz. E isso não só antigamente, tá? Eu já vi outras histórias, assim, no Twitter, quando eu tinha Twitter ainda, de um homem que sofreu um acidente letal de carro, ele tava com escapulário e providencialmente tinha um sacerdote pertinho dele. E ministrou a extrema-unção, ministrou os últimos sacramentos. E ele morreu ali no local mesmo. Além de outras, né? Pessoas tentando suicidar-se, mas estavam com o santo escapulário e não conseguiam. Então ela estava com o escapulário e tentava se afogar, não conseguia. Tentava de novo. Enfim, ela tira o escapulário e consegue. É realmente impressionante esse meio maravilhoso, esse sacramental que Nossa Senhora nos deixou. É inacreditável. Se não fosse a própria Mãe de Deus falando, quem que acreditaria, né? Então, é isso, gente. O escapulário vale a salvação de uma alma. Que grande mistério. Então, temos que viver bem, usar o escapulário e viver bem. Não adianta impor o escapulário e viver da mesma forma.
Tem que impor o escapulário e viver de forma católica, de forma reta, sabe? E ainda de forma mais reta ainda. Que você agora carrega, é como que um hábito carmelita. Você carrega Nossa Senhora no peito. Então você precisa viver como se carregasse Nossa Senhora no peito, né? Para que as promessas se apliquem a ti. Então é isso, pessoal. Vamos impor o escapulário com responsabilidade. E de lã. Tem que impor o escapulário de lã.